sou o Fábio. Muitas vezes, ao invés de arrumarmos a bagunça, acabamos arrumando uma bagunça. Sendo assim, vivemos arrumando a bagunça que nós arrumamos. E é sobre isso que falarei neste episódio. Muitas vezes, ao invés de arrumarmos a bagunça, nós acabamos arrumando uma bagunça. E acabamos em nossa vida arrumando a bagunça que nós arrumamos. Então foi algo que na minha meditação Deus me incomodou, porque muitas vezes é isso que acontece, né? Eu tenho hoje resolvido problemas na empresa de bagunça que, de certo modo, eu também arrumei. Tanto é que minha mesa ainda tá meio bagunçada de tanta coisa que a gente vai postergando, depois eu arrumo, depois eu faço, porque a gente vai tomando escolhas e ali a gente vai criando uma bagunça. Esses dias aí eu tava com coriza e eu comecei a observar que foi em função de eu não ter limpado minha casa há um bom dia, né? Então acumulou uma poeira e aquilo tá me incomodando. Aí eu falei, puxa vida, tô com tanta preguiça de resolver isso daqui, porém, tem que resolver, né? A gente não pode ficar empurrando com a barriga, porque vai chegar uma hora que aquilo que eu deixei de arrumar vai ser aquilo que vai me incomodar. É coisa que vai me trazer um certo prejuízo. Eu tenho visto pessoas sofrendo, pois no decorrer de sua vida, se veem frustradas ao observar que a vida ficou tão bagunçada que precisaria de uma nova vida para arrumar os problemas que criou, levando em consideração que ela não viesse a criar nenhum novo problema. Então tem vezes que é isso. Imagine só, eu vivo 40 anos e de repente eu observo que nesses 40 anos tudo que eu criei foram problemas. Hoje, para eu tentar viver para frente, né, de um modo tranquilo, eu tenho que me preocupar com as coisas que eu criei. Muitas vezes é até uma mentira, né? As pessoas que se dão a mentira é um problema. Por quê? Porque elas têm que administrar a mentira. Então ela tem que lembrar que ela mentiu para poder, sempre quando ela falar, confirmar algo que não é real. Então ela tem que ficar resolvendo diariamente problemas que ela causou. Então, porque até chegar uma hora que aquilo vai ser descoberto. Então a mentira é um problema, porque ela faz com que nós imaginemos que a gente pode lidar com aquilo durante o tempo, mas se nós não resolvermos aquele problema, uma hora ou outra aquilo vai nos pegar. Então, se eu tiver 40 anos de problema, para resolver o problema, talvez eu precise de 80 anos. Eu falo que antigamente, quando vocês muitos não conhecem, e se nem usaram, mas antigamente usava-se carta. E quando você queria comunicar com alguém, você escrevia, não um e-mail, mas você escrevia no papel e mandava. Geralmente, depende de onde a pessoa morava, levava um mês para a carta chegar. E nesse período de tempo, você tinha que aguardar que a pessoa recebesse aquilo, lesse aquilo e respondesse. Mas é interessante que quando nós escrevíamos, a gente tinha uma preocupação de que a pessoa viesse a entender aquilo para que aquilo não criasse um problema. Então, se eu escrevesse algo que a pessoa não entendesse, imagine só, eu escrevi um negócio e de repente eu lembro que eu escrevi errado. E a carta tá indo e eu, meu Deus, se eu pudesse interromper a chegada da carta para que a pessoa não recebesse aquela informação que eu escrevi errado, talvez uma vírgula, ou talvez algo que eu escrevi naquela hora com sentimento de emoção, aí escrevi aí uma bobagem, e no passado tempo eu percebi que aquilo que eu escrevi estava errado. E eu, meu Deus, eu não deveria ter escrito aquilo. E aí você quer resolver aquele problema, mas aquele problema já está andando. Vai chegar na pessoa e a pessoa vai ler aquilo e vai te responder com base naquilo que talvez você já se arrependeu. Porém, o problema já foi criado por conta de o quê? Uma não observação de um detalhe. E antigamente era isso que acontecia. E muitas vezes isso é um exemplo de algo que acontece no nosso dia a dia. Tem vezes que a gente, acaba jogando algo, executando alguma coisa e aquilo cria um problema. Então, muitas vezes a gente vai levar mais tempo, ao invés de construir alguma coisa na nossa vida,
né, do que resolver problemas. É que nem está acontecendo aqui. Tem vezes que eu tenho mais tempo dedicado a resolver problemas do que a pensar em alguma solução para que a empresa possa se recuperar, vender. E por quê? Porque os problemas foram criados. Então, ao mesmo tempo que eu estou criando uma coisa, eu tenho que me preocupar para que outros problemas não venham a acontecer. Levando em consideração na nossa vida que a gente não venha a criar problemas novos, muitas vezes a nossa vida é para resolver problemas que nós criamos. Problemas são criados muitas vezes quando não temos o resultado objetivo que esperávamos. Iniciou o ano letivo, está estudando. Se ela não concluir bem, né, com notas, o que vai acontecer na vida dela no outro ano? Vai ter que refazer todo aquele estudo que ela não conseguiu êxito. Não é verdade? Então, ela não conseguiu o objetivo. Toda vez que nós não conseguimos alcançar um objetivo, nós criamos um problema. Se eu não conseguir resolver os problemas da loja, eu vou criar vários problemas. Se eu não conseguir, muitas vezes, arrumar a minha casa, deixar ela limpinha, eu vou arrumar problema, que eu vou ficar doente. Se nós observarmos e eu não fechar a torneira, eu vou criar um problema, porque no final de um mês eu vou ter que pagar uma conta que talvez eu não tenha dinheiro para pagar. Não é assim que acontece? Então, quando nós não temos o objetivo de algo, aí existe um problema. Mas existem duas circunstâncias. Uma que os nossos objetivos pessoais, e outra, nós que cremos os objetivos de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós achamos que criamos um problema, ou que temos um problema quando os nossos objetivos não são executados. Talvez, numa visão de um marginal, ele acha que tem um problema quando ele não consegue ter êxito num assalto. Quando ele não consegue ter êxito num sequestro. Aí o marginal ele fala assim, nossa, estou com problema. Porém, de um ponto de vista diferente, talvez o cara que ele queria sequestrar, né? Ele foi um livramento, enquanto o bandido teve um problema. E a pessoa que estava lá no banco, né, talvez que ia servir de refém, ele teve um livramento, ele não teve um problema. Então, e do ponto de vista de Deus com esse sequestrador, com esse marginal, aquele problema do marginal talvez é a solução que Deus quer dar para que ele mude de vida. Então, nós muitas vezes vemos situações iguais a essa. A Bíblia nos fala de situações no qual Deus teve que levantar homens para organizar as coisas. Eu não vou falar todo o texto, mas em 1 Reis, capítulo 18, de 30 a 39, conta a história de Elias, que foi um profeta que Deus levantou para poder resolver o problema de uma nação, né, o qual Deus tinha separado, mas que essa nação, por livre e espontânea vontade, abandonou a Deus e veio adorar os deuses de um outro povo. E para que esse povo voltasse a Deus, esse profeta Elias, ele teve que colocar as coisas no lugar. Ele teve que restaurar o altar. Por exemplo, o que nós identificamos numa igreja? O púlpito, né? Que é o lugar, você chega no lugar, tem o púlpito, tem ali o local mais alto, o lugar, né? Tem as cadeiras. Ali você fala, isso aqui parece com uma igreja, né? Então existe característica de uma igreja. Esse lugar, ele identifica que aquele lugar é um lugar reservado para aquilo. Porém, Deus, no passado, ele tinha um local, mas para que ele pudesse fazer com que o povo entendesse algumas coisas, era preciso que aquele povo, ele observasse que naquele altar, Deus se apresentava. Então vamos imaginar assim, quando a gente vai para a escola, você sabe que ali você é para estudar. Quando você está aqui no trabalho, você sabe que você está aqui para trabalhar. Quando você está na sua casa no banheiro, você sabe que você está ali para fazer sua higiene. Então cada lugar tem algo que faça que você tome a sua mente, que é o motivo de você estar ali. Então quando não existia altar, não existia um lugar no qual o povo observasse ali que ali Deus se apresentava, o povo dispersava, nem lembrava de Deus. Mas aí o que o profeta fez? Ele colocou 12 pedras, que ali significava as 12 tribos de Israel, fez um córrego, né? E jogou água, e ele criou ali um símbolo, e aquela multidão que estivesse ali, observasse aquilo, e de modo simbólico viesse a entender
que ali ele estava organizando algo para que Deus se apresentasse. Deus, ele quer resolver os nossos problemas, mas a necessidade de nós, uma disposição de colocarmos as coisas no lugar para que ele possa se apresentar em nossas vidas. É necessário que a gente organize o nosso redor para que a gente encontre, no caso nosso, uma mercadoria que a gente quer oferecer para o cliente, para que a gente encontre talvez uma caneta, para que a gente encontre talvez algo que muitas vezes estava perdido. Muitas vezes existem em nós coisas que Deus quer que nós organizemos e coloque no lugar para que ele possa se apresentar naquele lugar que Deus separou em nós mesmos, que é o nosso coração, para que ele se manifeste em nossas vidas. Então, depois que Elias organizou as coisas, Deus conferiu e aceitou aquela oferta. Depois que Deus vê que há em nós uma disposição de colocar a coisa no lugar, de querer arrumar a nossa bagunça, Deus ele vai se apresentar. Porque ele vai ver uma disposição que há em nós, um intuito de querer colocar as coisas no lugar certo. 2 Coríntios, capítulo 5, 17 fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus quer fazer novidade em nossa vida. Deus quer que arrumar a nossa bagunça. Deus quer colocar as coisas no lugar, porque sozinho nós não conseguiremos. Porque nós, sendo algo novo, eu não posso colocar algo velho em algo novo, não é verdade? Vocês não colocam roupas novas estando sem tomar banho. Nós primeiro tomamos banho, organizamos, limpamos para poder colocar uma roupa. E aquilo nos faz sentir bem com aquilo, não é? Muitas vezes, quando a gente não toma banho e tem que usar algo novo, é incômodo. Não sei quanto a vocês, mas eu muitas vezes me sinto incomodado com aquilo. Romanos 12, do versículo 1 a 3, nos diz: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Para que nós venhamos aceitar a mudança, é necessário receber uma mente nova. A gente está usando software aí para a loja. Foi um conflito no início, entender, compreender, mas hoje a gente vê que ele ajuda-nos, né, nas nossas operações diárias. Muitas vezes, quando nós temos um celular novo, tem tanto recurso ali que a gente precisa compreender, porque aquilo é novo. Nós precisamos compreender a novidade de Deus em nossas vidas, a novidade de Cristo em nossas vidas, para que, através de entendermos a novidade e ter uma mente renovada, a gente vem entender que quando Deus tirou uma coisa do lugar e colocou em outro lugar, aquilo que para nós parece não ter sentido, aquilo tem um propósito. Muitas vezes, essa caixa que a gente tem aqui não tem um propósito ainda. Mas depois que a obra acabar e ela estiver no lugar certo, a gente vai ver que aquilo deu certo. Talvez não tenha muito propósito as coisas no lugar que estão. Por quê? Para que algo tenha sentido, é necessário que a pessoa que veja aquilo, ela já veja com os olhos daquilo já realizado. Então, quando você vai arrumar a sua bagunça do seu quarto, do nosso quarto, a gente vê só bagunça. Porém, na nossa mente existe a necessidade de a gente já ver aquilo realizado. É preciso que eu me veja como que Cristo me vê, organizado. É preciso que eu me veja do jeito que Deus me vê. É preciso que eu me entenda do jeito que Deus me entenda, para quando Deus tirar uma coisa de mim e colocar em outro lugar, no momento, de uma forma assim, de ilustração, a falar com vocês, que Deus muitas vezes vai tirar as coisas de um lugar, mas é porque Ele vai, depois de um determinado tempo, colocar as coisas no lugar que deveria estar. Se nós deixarmos uma banana ali na beira da escada ali, ou alguma coisa que escorregue, é um perigo. Então, nós temos que arrumar a bagunça, porque se nós a deixarmos ela acumular, ela pode nos privar de alcançar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, isso é algo importante. Já caminhando para a conclusão, eis que as coisas velhas se foram,
e tudo se fez novo. Somos nova criação, mas uma nova criação só pode ser uma nova criação se tiver o quê? Uma nova mente. Não adianta eu chegar aqui todo bonitão, mas minha mente não tiver, não condizer. Tem vezes que a gente ouve as pessoas veem as pessoas muito bonitas por fora, mas a gente espera que quando abre a boca, corresponda com aquilo que a gente está vendo lá de fora. É muito bom quando você ouve alguém e aquilo te faz o coração alegre por aquilo que a pessoa é. Isso é uma casa arrumada, isso é uma pessoa arrumada, na qual muitas vezes o exterior é simples, mas o que tem dentro é tão precioso que parece uma casinha, né? Casinha que eu lembro da casinha do meu vozinho, que era tipo pau a pique, tinha ali um fogão a lenha. E essa lembrança é tão boa, porque me lembra quem estava ali dentro era uma pessoa qual eu amava e amo, né? Porque era o meu vozinho, simples, mas que dava tudo para que os netinhos dele estivessem ali. Então ele chegava ali, ele tocava, fazia tudo o que ele podia fazer com a simplicidade que ele podia para poder, né, transmitir o amor, né, que ele tinha. Antes, para finalizar, precisamos arrumar o nosso altar. Nós somos o altar. Na adoração de Deus, somos nós. Nós somos o altar do Senhor. O lugar de adoração, o objetivo e o motivo de nossa vida. Temos que entender qual o motivo e o objetivo de nossa vida. Para isso, devemos entender que só através de uma nova mente, onde entenderemos que fomos nós que criamos o problema, e ao nos arrependermos, saberemos que sozinho não conseguiremos resolver. Primeira coisa, não foi Deus que criou o problema. Não foi muitas vezes o diabo que criou o problema. Quem criou o problema fomos nós. Então é necessário que nós observemos dentro de nós e venhamos falar, realmente eu fiz um problema. E eu não consigo resolver sozinho. Senhor, me ajude. Porque o meu objetivo, ele me levou a uma situação agora no qual eu não consigo lidar com ela. Então, nós precisamos reconhecer e se arrepender. É difícil muitas vezes falar para ele, arrepender do quê? Arrepender dos problemas que nós criamos. Mas eu não criei nenhum problema. Eu não consegui as coisas que eu queria, isso é um problema. Então quer dizer que Deus não quer que eu tenha meus objetivos resolvidos, alcançados? Não se esses objetivos forem levar a cada um de nós distante dele. Sendo assim, peço ajuda a quem possa ajudar. Se vocês se veem nessa situação, peço ajuda a quem pode ajudar. O Espírito Santo Consolador, ele está aqui, sondando nossos corações. Agora, uma frase para nossa meditação e já para finalizar. Do que precisamos para resolver nossos problemas? Dinheiro? Paz? Felicidade? Uma cura? Uma resposta? Do que nós precisamos para resolver nossos problemas? Essa é uma palavra para nossa meditação, que eu não vou concluir, mas que cada um de nós vai meditar. E agora sim, para finalizar, eu queria que vocês lessem Apocalipse, agora sim, lessem Apocalipse 21, versículo 5. A palavra do Senhor que nos diz: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Eis aqui o próprio Senhor Jesus dizendo ao apóstolo João que ele zela pela palavra dele e que ele faz nova todas as coisas, mas que para que algo novo seja feito, o Senhor não vai fazer em um terreno que não esteja aplanado, o Senhor não vai fazer num terreno no qual existe entulhos, o Senhor não vai fazer no terreno no qual ele não possa ir profundo naquele terreno para colocar os seus alicerces, para colocar uma construção que seja eterna. Ele não vai colocar. Então, se tudo isso que está acontecendo com nossas vidas nos gera conflitos, mas por que está acontecendo? Por que está essa bagunça? Por que as coisas estão assim? Saibam que há duas situações. Uma, ou é que Deus está movendo nesse terreno aí para ele alicerçar a verdade dele, que é fiel, ou, que nem eu disse no início, ou porque nós estamos focados nos nossos próprios objetivos
E sendo assim, não tem como que Deus possa fazer algo se esse algo que nós queremos que Ele faça vai nos afastar.